associadas aos carros. Boa noite aí, pessoal. Bom, na última aula eu dei uma explicação sobre a situação de aprendizagem 8 e apliquei ela naquele programinha, né, que eu mostrei para vocês da autos, como instalar, fazer os programinhas ali, né? Então hoje vamos continuar aí falando da situação de aprendizagem 9 e mais algumas coisas relativas à programação em Ladder, correto? Então vamos lá, pessoal. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Vamos lá. Vamos. Então, a situação de aprendizagem nova, vocês vão fazer um projetinho, então, de controle de nível, um reservatório de abastecimento de água, correto? Vamos ler aqui o contexto e o resto aqui, né? Então, vamos lá, Roberto. Oi, Ana, como vão as coisas? Tudo bem. Fui chamado para desenvolver o controle de nível de um reservatório de abastecimento de água. Bom, sério, o que você teve que fazer? Será necessário desenvolver uma programação de CLP que atenda às necessidades do processo. E o cliente já possui alguns equipamentos? Sim, o cliente já possui uma CPU com 14 entradas digitais, 10 saídas digitais e uma entrada analógica. Quais são as informações que você deverá utilizar? Veja ali no computador as informações que terei que utilizar. Então, essas são as entradas. Eu tenho uma entrada de botão liga sistema, um botão de desliga sistema, um contato aí normalmente fechado, uma entrada aí considerada automática, uma chave de seleção automático manual, o I03, uma de manual, que é uma chave de seleção aí, né, também automático manual, uma outra entrada que é um botão liga motor 1 ou 2 em manual, o I05 é um botão desliga motor 1 ou 2 em manual, contato normalmente fechado. O I06 é a bomba 1 bypass, ela está habilitada, então na chave de seleção de bombas, e a bomba 2 bypass habilitada. Também na chave de seleção de bombas, uma I.0, 1.0, que é um fim de curso nível baixo, e uma I1.1, fim de curso nível baixo. As duas saídas que tem, pessoal, é a liga bomba 1 e a Q01 liga bomba 2. Bom, e o que mais você terá que fazer? Terá que desenvolver a tabela verdade dos passos a serem executados por este equipamento. E quais são as etapas de funcionamento deste equipamento? Então, o primeiro passo, pessoal, vocês vão fazer o quê? Ligar o sistema através do botão liga verde, desliga através do botão desligar vermelho. Os botões pulsantes do comando de seleção de automático manual, né? Aquela chave de duas posições, né? Geralmente é três, né? Que é um desliga e o outro um automático manual, né? Segundo passo, possibilite realizar o controle de abastecimento no modo manual ou automático. Terceiro passo, possibilite realizar o bypass da bomba através da chave de seleção 1 ou 2, né? Então, as bombas, né, pessoal, são duas bombas em paralelo, né? Que uma falha, então a outra vai estar em paralelo, então bypass, né? Então, por isso, né, a gente abastece ela com as duas bombas, uma ou outra. Então, a gente realiza a manutenção das bombas sem desligar o sistema de abastecimento, né? Bom, um quarto passo, se o sistema estiver então habilitado e a seleção em manual, a bomba liga ao acionar o botão pulsante liga verde, desliga ao acionar o botão desliga vermelho. Note que nessa condição a chave de controle de nível não tem ação. O controle do nível é feito de maneira manual. Bom, o quinto passo, se o sistema estiver habilitado e a seleção em automático, a bomba então liga sempre que o sensor de nível baixo estiver desatuado e desliga após o sensor de nível alto for acionado. Então, note que nesta condição os botões de liga e desliga bomba não têm ação, pois o controle é feito automaticamente pelas chaves de limites. Então, a seleção de bomba também funciona no modo automático, ou seja, dependendo apenas da chave de seleção das bombas. O sexto passo, desliga o sistema caso o relé térmico FT1, utilizado no circuito elétrico acionado. E o sétimo passo aí, cria um modo de contar quantas vezes este processo, descrito do primeiro ao sexto passo, é realizado por completo. E o oitavo aí, desenvolva a documentação do projeto, indicando os títulos para todas as linhas de programa do CLP e comentários de funcionamento conforme exemplos ali do estudo, né? Bom, e o que você terá que fazer com as informações? Eu devo organizá-las de modo a facilitar o desenvolvimento das atividades, onde a primeira, então, vai ser realizar a lista de tags para o endereço absoluto do CLP indicado. Então, ali, né, pessoal, a primeira etapa, né, é apresentar a lista de tags do projeto, indicando o endereçamento absoluto do CLP, né, e o desenvolvimento da tabela verdade. Então, clica aqui, ó, a gente tem
Aí a gente tem aí, ó, praticamente a programaçãozinha aí do CLP, né? E todas as tags aí, ó. Então aqui já tem, ó, lá, o símbolo e o endereço. E o que faz cada um, correto? Essa, então, é a primeira etapa, né? Que é indicar, fazer a lista de tag, o endereçamento do CLP, né? Indicando o CLP e fazendo a tabela verdade, né? Deixa eu só mostrar aqui para vocês, pessoal, só uma da tabela verdade aqui, um minutinho. Então, aqui, ó, eu tenho as tags, né? Que já tem lá os endereços já no passo a passo lá. E aqui eu tenho a tabela de variáveis, né? Então, lá, se eu ligo e desligo, eu resulto no sistema. Então, aqui, pessoal, esse seria o passo a passo, né? Então, para cada passo aqui, ó, eu ligo a bomba 1, 7. No outro aqui, o reset. Essa tabela de variáveis aqui, pessoal, fica melhor depois que vocês desenvolverem a linguagem ladder, que aí vocês conseguem fazer a tabela verdade do meu sistema aí, né? Então, tem aqui as minhas variáveis de entrada e as duas variáveis de saída aqui, né? Então, é isso, pessoal. Deixa eu só continuando aqui, né? Vocês vão ver, vão fazer isso na prática, né? No presencial. E também, né, pessoal, como eu falei aí, né? É, Como eu falei aí, vocês vão fazer no presencial, mas também podem estar utilizando aquele programinha que eu falei para vocês. Vocês podem baixar e fazer aí a simulação no Ladder, né? Vamos lá, agora que você já sabe, né? Vamos falar sobre a parte de contagem, né, pessoal? São as operações lógicas binárias que a gente tem na linguagem Ladder, né? Então, a contagem ele é o ato ou efeito de contar e numerar, né? Então, a contagem assíncrona ela é utilizada nos diversos controladores e ela é realizada através de uma lógica digital, que ela vai variar de acordo com o sinal de entrada, né? Então, eu tenho um contador do tipo crescente, então ele realiza uma contagem crescente ou progressiva. Então, sempre que a sua entrada receber um sinal, então ela vai por pulsos, né, pessoal? Cada pulso ele vai, então, incrementar em um meu contador, né? Lembrando que é uma onda binária, né? Ou seja, é 0 ou 1, né? Ou é ligado ou desligado. Então, cada pulso de 1, por exemplo, que vai recebendo, vai dando uma contagem. Contador decrescente vai realizar uma contagem decrescente ou regressiva. Ela já vai fazer o contrário, né? Vai a partir do número maior e vai diminuindo até 1 ou 0, né? E o combinado, ele vai realizar decrescente e decrescente de maneira combinada. Então, ele vai ter duas entradas de sinal, uma para incrementar e a outra para decrementar, então, o valor real. Então, um contador denominado pela IEC 61131 de CTU, que é a contagem crescente, ela vai incrementar o valor da contagem a cada pulso que receber em sua entrada CU. No exemplo apresentado na figura abaixo, esta entrada é ligada sempre que é acionado o botão relacionado como se mais um. Ao acionar o reset, o contador desliga, desligando a saída e zerando a contagem. Então, no CTU, acionar-se mais um, o contador incrementa a contagem. Ao alcançar o valor programado, saída teste, fonte crescente, ela é ligada. Então, né, então a gente tem como se fosse uma variável aí de iniciar, né, para receber o pulso. Cada vez que ele é ligado, ele aciona, desligou, liga de novo. Cada vez que ele é religado, ele vai dando uma contagem aqui. Vai dando pulsos ali, né? Certo? Então, aqui eu preciso dessa, como se fosse uma chave. Aqui, então, é o meu contador crescente, e aqui tem um reset, e os contadores aqui, certo? E aqui é a minha saída que eu boto na minha bobina. Então, a saída Q, né, do contador é ligada após o valor de contagem alcançar o valor programado em PV, neste caso em 5, né? Como se eu coloquei 5 aqui, né? Então, a saída CV armazena o valor real da contagem. Dessa forma, então, é possível utilizar o resultado da operação lógica de contagem através da saída Q, ou utilizar a variável real contagem através da saída PV. Então, o próximo que a gente vai ver é o decrescente, né, o chamado CTD. Então, o contador denominado pela IEC 61131 de CTD, que é a contagem decrescente, ela vai decrementar, então, o valor da contagem a cada pulso em sua entrada CD. No exemplo,
aqui nessa figura abaixo, a entrada então é ligada sempre que é acionado um botão referenciado como CD-1. Então, essa contagem é realizada até atingir o valor zero. Então, a entrada LD, na parte direita, atribui o valor programado em PV, que é o valor programado. Neste caso, 5 passa para CV o valor da contagem. Desta forma, só nessa entrada inicia-se a contagem decremental com pulsos em CD. Então, à medida que vai ter no pulso, né, então, acionar CD-1, o contador decrementa a contagem. Então, ao alcançar o valor zero, a saída teste decrescente é ligada. Então, vai menos pulso, no momento que deu zero, energiza a minha bobina. Sempre que LD, então, for verdadeiro, né, no lado direito for verdadeiro, ou seja, a entrada PV igual a CV for ativada, o valor, então, da contagem passa a ser igual a PV. E a saída Q do contador, ela é ligada após o valor de contagem alcançar o valor zero. A saída CV armazena o valor real da contagem. E dessa forma, é possível utilizar o resultado da operação lógica de contagem através da saída Q, ou utilizar a variável real da contagem através da saída PV. E você sabe o que significa, então, a sigla do contador CT ou D, né, que aí é a híbrida, né, de crescente a decrescente, que vai ver aqui agora. Então, aqui, ó, o contador CTUD, né, denominado pela IEC 61131, ela é uma somatória dos dois contadores apresentados até o momento em um só. Então, ao receber um pulso positivo da entrada C1, o contador é incrementado. Ao chegar no valor programado em PV, a saída Q1 é ligada, né? Então, ao receber pulso positivo em CD, o contado é decrementado até chegar a zero. Quando chega a zero, chegando a zero, a saída, então, QD, a minha saída QD é ligada. Então, eu vou ter duas saídas aqui, né? Então, nesse CTUD é possível realizar as ações descritas no CTU e no CTD, né? Então, um aqui vai sair para incrementar, né, incrementar, e o outro vai decrementar. Então, da mesma forma que acontece no contador decrescente, sempre que for ligado a entrada aqui do lado direito, o valor da contagem passa a ser igual ao valor programado, ou seja, igual a 5. Um exemplo de utilização é a contagem de peças produzidas em uma máquina com contagem de refúgio. A cada peça produzida incrementa-se 1. A cada peça com refúgio, ou seja, com um problema que necessita ser descartada, a contagem de peças decrementa, diminui em 1 na contagem, né? Então, utiliza-se muito aí, né, pessoal, como vocês viram aí, naquela parte tem refúgio, né? Então, eu vou contando as peças de um lado, se tem refúgio, vamos dizer, refúgio uma peça, já atualiza a minha contagem lá na frente, né? Ou seja, para ter uma maior precisão na contagem de peças aí ou de produtos feitos, né? Então, outra operação que a gente tem aí, né, pessoal, são as comparações. Então, a comparação é a verificação da proximidade entre dois ou mais termos ou variáveis entre elas, buscando, então, verificar suas semelhanças. Então, quando eu comparo uma variável, quando se compara variáveis booleanas, o resultado possível é limitado, pois a mesma pode ser 0 ou 1 apenas. Mesmo assim, elas podem ser igual, maior, menor ou diferente uma das outras. E a função de comparação nos controladores normalmente são usadas para comparar variáveis do tipo int, que são os números inteiros, o dint, né, o dint, que é o duplo inteiro, e o real, que é os números reais, e o time, que é base de tempo, entre outros. Então, o exemplo da utilização da função de comparação é a medição de uma temperatura de um determinado ambiente. Então, o resultado não pode ser dado apenas como temperatura alta ou baixa, desligada ou ligada. É necessário, então, a indicação de uma faixa de valores, né? Então, por exemplo, aqui, ó, nessa figura, a gente pode compreender que a temperatura nesse local pode variar de 40 a 160 graus Celsius. Então, a gente pode ter uma infinidade de valores, né, pessoal, dentro dessa faixa, podendo ser igual a 48 ou 111,2 graus, né? Bom, então o ato de comparar aí, né, pessoal, as variáveis necessárias no processo de controle, e a norma, então, IEC 61131, atribuiu algumas funções de comparação aos controladores lógicos programáveis. Então, dentre elas, a gente identifica as seguintes. Então, eu tenho o igual, que é a comparação, né? Por exemplo, a variável inteiro tem esse símbolo no ladder. Então, comparador igual, ele verifica se na entrada, né, a acima é igual à entrada 2, né, o 1000 abaixo. Se for, habilita o fluxo do sinal, né? Então, se for, ele habilita o sinal, se não, não habilita.
O outro aqui, por exemplo, né? Por exemplo, variável aqui, duplo inteiro embaixo, o duplo inteiro em cima, duplo inteiro embaixo. Então, por exemplo, o comparador aí verifica se ele é diferente, né? De IN2. Se for, habilita. Caso contrário, não habilita, né? Bom, o outro é o maior ou igual, né? Então, por exemplo, eu tenho aí uma real, se for maior que esse valor aqui, né? Verifica se ele é maior ou igual a IN2, se for, habilita o fluxo sinal. Caso contrário, não habilita. Tem o outro, por exemplo, aqui de tempo, né? Por exemplo, esse aqui para verificar tempo. Se for menor ou igual, né? Se um é menor do que o outro, habilita. Caso contrário, não habilita. Eu tenho apenas o maior, sem considerar o igual. É dessa forma aqui. Vai verificar se a entrada 1 é maior do que a entrada 2. Se for, habilita o fluxo. Caso contrário, não habilita. E esse aqui compara string, né, pessoal? Cadeia de caracteres entre um e outro. Se um é menor do que o outro, habilita o fluxo. Caso contrário, não habilita. Além disso, a gente tem as funções aí, né, pessoal? As funções, então a gente tem aí as funções matemáticas, né? Vamos ver algumas aí. Também pela norma IEC 61131, atribui então diversas funções matemáticas aos controladores lógicos programáveis. Então eu tenho a de soma, né, que é a ADD, tem essa forma aqui, então ela tem uma entrada e uma saída, os seus parâmetros aqui, né, de entrada e vai ter uma de saída, então ela vai somar as variáveis da entrada 1 com 2, pode expandir para mais entradas e grava na saída. Para realizar a soma, N tem que estar ativado. Então só vai realizar se tiver ativado. O mesmo para subtração, né? Então são os mesmos parâmetros. E a divisão, né? Bom, então, né, pessoal, com esses elementos aí de soma, de comparação, de contadores aí, a gente consegue fazer as edições no programa em Leda. E é simples, né, pessoal? Já mostrei para vocês aí, né? Então já disponibiliza aos programadores a possibilidade de edição em tempo real. Então você já pode, por exemplo, o simulador aqui já é um exemplo, né? Você consegue já verificar até antes de você conectar. Mas você pode fazer em tempo real também, não tem problema. Então ela é útil durante a etapa de startup de máquinas e equipamentos, né? Então durante o processo de desenvolvimento de um projeto aí de controle e automação, faz necessário, né, pessoal, fazer uma realização de correções ou ajuste de calibração, né? Pode ser um probleminha de erro, por exemplo, de contagem, pode dar alguma coisinha de falha no meu processo, né? Então eu faço toda uma revisão, uma depuração do meu programa para verificar se está tudo certo, né? Aqui eu tenho a gente tem um CLP ligado diretamente no computador, né? E com isso a gente faz uma programação em via dupla, né? Então a programação que eu faço aqui, eu envio minha CPU aqui, o CPU do meu CLP, armazena esse programa. Então, a possibilidade de deixar o equipamento rodando e realizando esses ajustes acarreta ao projeto um tempo reduzido da etapa de teste inicial. E mesmo assim, ainda existem modelos de controladores, né, que não disponibilizam essa ferramenta, obrigando o programador a desenvolver as alterações offline. Ou seja, a gente tem que parar a máquina e transferir as informações para o controlador, né? Então não tem como fazer de forma online, né, em tempo real. Mas hoje, né? Hoje, pessoal, a gente sabe aí que são CLPs modelos antigos, né? Hoje, a maioria trabalham já online aí, tempo real, né? Até por questão de otimização de tempo também. E a possibilidade de ajustar em tempo real, como falei, traz vantagens, né? Então, trabalhar dessa forma pode gerar também grandes problemas se o programador não estiver completamente certo em suas ações de correção ou ajustes. E nesse tipo de edição de programa, se o operador enviar informação errada, o mesmo irá executar em tempo real e acabar gerando, por exemplo, a quebra do equipamento. Ou seja, o tempo real ele é bom, sim, mas aí, pessoal, exige experiência e know-how. Então você tem que estar bem seguro do que está fazendo. Se for lidar com o programa em tempo real. Se você não tem essa segurança suficiente, não tem problema. Isso não é um demérito, né? É até bom, que é uma forma segura de se atuar, né? Então você para, faça esse programa, edite ele em offline para poder executar ele depois. Mas se você já tem uma experiência, já tem uma noção, já faz em tempo real, ótimo. Isso é muito bom, extremamente positivo, né? Mas caso contrário, né, pessoal?
como diz o ditado ditado da vovó, né? Prudência e cara de galinha não faz mal a ninguém, né? Tem que ter uma prudência aí sempre necessário, né? Bom, então, sobre o desenvolvimento de projeto, né, pessoal? Então, para que o desenvolvimento de programa de controle não ocorra muitos erros a serem corrigidos no startup do equipamento, então é necessária a utilização, então, de métodos que auxiliem o seu desenvolvimento. Então, para se desenvolver um projeto de controle por CLP de uma máquina, então a gente tem que realizar alguns passos que buscam diminuir ao máximo o tempo de startup. Vamos ver cada um deles. Vamos primeiro verificar o que deve ser feito, né? Então, este fato tem que estar relacionado ao conhecimento das atividades a serem executadas pelo equipamento. Então, é aquele passo a passo, pessoal. Então, aquele passo a passo, o que é? É o que eu quero chegar, né? Então, é um programa mesmo de computador, né? Então, o que é aquilo que eu quero que a máquina faça de forma automática, sem intervenção humana, né? Então, eu tem que estar bem delineado o meu problema, né? Então, para verificar de fato o que eu tenho que fazer. Bem definido isso, então eu vou verificar todas as variáveis do processo, se são sensores digitais ou analógicos, e associar com um projeto elétrico desenvolvido. Definir um trajeto passo sequencial. Então, esse trajeto vai mostrar a sequência de atividades a serem desenvolvidas ou controladas. O próximo passo é criar tabela verdade das ações e resultados, né? Então, esse é um mapeamento da sequência de atividades e realizar o controle binário dessas ações. Essa é a famosa tabela verdade, né? Para verificar aí, então, por exemplo, se vocês fazem isso linha a linha do ladder, né? Por isso que é bom, faz o ladder, ou se quiser até antes, né? O ideal é fazer essa tabela verdade antes para até poder fazer o programa em ladder de uma forma mais rápida, né? Então, criei minha tabela verdade, ver as ações, os resultados possíveis, eu crio o meu ladder, né? Baseado na tabela verdade. Depois, documentar. Como eu faço a documentação? Vou descrever linha a linha do meu programa. Se vocês estão percebendo nas aulas presenciais aí, o professor deve pegar no pé de vocês para comentar uma variável, dar um nome para a variável, assim, não pegar simplesmente o endereço cru do meu CLP chamado de 00 e 01, simplesmente aí para que é essa variável, né? Então, definir bem o nome dessa variável, desenvolver tags, né? Indicar os dados programador e data de execução, realizar backup, né, pessoal? Sempre que faz alguma intervenção, alguma mudança, salva um backup, né? Até porque essa questão de queda de energia, e também erro, por exemplo, no programa ou qualquer outra coisa aí. Realizar testes, né, para fazer o startup, corrigir erros, né, pessoal? E realizar os backups, né, das informações. Bom, então, por exemplo, aí, né? Então, o primeiro passo para desenvolvimento de projeto de automação, a gente tem que conhecer as ações a serem desenvolvidas. Então, para compreender como se deve desenvolver, a gente usa o exemplo da lógica necessária, por exemplo, um semáforo aí simples de 4 ruas, né? Um cruzamento simples aí, né? Então, para iniciar a atividade, a gente então avalia os tempos de cada estágio, verde, amarelo ou vermelho, para cada semáforo. Então, por exemplo, aí, o tempo estimado para cada rua e cor do semáforo. Então, por exemplo, para a rua 1, eu vou estimar um tempo aí de 10, né? 10 segundos. O verde para a rua 2 também vou estipular para 10. Para a rua 3 de 7, para a rua 4 de 7 segundos. O amarelo, padrão para todos, de 2 segundos. E o vermelho para a rua 1 de 24 segundos, também para a rua 2 de 24 e para a rua 3 e 4 de 27 segundos. Né? Então, com a definição do que será necessário desenvolver, que tal avaliar o comissionamento de sinais? Então, vamos para o próximo passo. Bom, então o segundo passo aí para o desenvolvimento do projeto de automação é o desenvolvimento do comissionamento dos sinais e variáveis do processo, né? Então, o primeiro aí que a gente tem que levantar aí é a tabela, né? Então, a gente tem a liga e desliga, então é ligar todo o meu sistema, um monopulso do tipo booleano, e aqui são as minhas saídas. Então, por exemplo, é o verde 1, verde da rua 1, é do tipo booleano, está na minha saída 00, então a lâmpada verde da rua 1. A tag VRDR2, também do tipo booleano, está no meu endereço absoluto Q01, da minha saída 01. Então, lâmpada verde da rua 2. O VRD-R3, está na Q02, é uma lâmpada verde da rua 3. A VRD-R4
o endereço está no Q03, é a lâmpada verde da rua 4. O AMR1 é o Q04, é a lâmpada amarela da rua 1. A AMR2 está na Q05, é a lâmpada amarela da rua 2. A AMR3 é a Q06, é a lâmpada amarela da rua 3. A AMR4 na saída Q07 é a lâmpada amarela da rua 4. E a VRMR1 é a Q10, a lâmpada vermelha da rua 1. A VRMR2, Q1.1 é a lâmpada vermelha da rua 2. E o VRMR3, Q1.2 é a lâmpada vermelha da rua 3. E a VRMR4, Q1.3 é a lâmpada vermelha da rua 4. E uma memória de retenção, posso colocar um M1.0, uma memória de retenção, né? Para tipo, fechar um selo lá da minha botoeira. O flanco, memória 1.1 para fazer um auxiliar de flanco. Um M-ciclo para memória de ciclo automático. E um reciclo para memória para reciclo do temporizador. Então a gente vê aqui no comissionamento, a gente avalia que o sistema será ligado através de um botão pulsante, ligado na entrada I0C do CLP, e para que isso ocorra será usado então a lógica de controle monopulso. E a definição de algumas variáveis pode ser modificada no decorrer do projeto. Assim, se a gente definir novas variáveis e tags para o projeto. Ok? Então, o trajeto passa aí, ajuda a organizar e orientar as atividades a serem desenvolvidas. Então, note que o verde e o amarelo de cada semáforo ficam ligados apenas uma vez no ciclo completo. Então, por exemplo, aí, né? Então, isso aqui, pessoal, é o trajeto passo, é como se a gente fizesse uma parametrização no tempo do passo a passo de cada um. E vai combinando, obviamente, cada um deles, né? Então, por exemplo, eu vou ligar o meu sinal verde aqui, o resto vai estar desligado. É o vermelho do 2 vai estar ligado, do 3 e do 4, né? Se eu ligar do amarelo aqui no 1, então o amarelo no 1 aqui, liga do vermelho do 2 está ligado, do 3 está ligado, então você monta a lógica dos 8 passos, né? Que vai possibilitar se auto-resetar, ou seja, vai iniciar o ciclo novamente através do verde da rua 1. Então, o verde da rua 1 a minha luz de referência. Definir o meu trajeto passo, então a gente executa a tabela verdade de comparação de tempo. Bom, então a tabela verdade nos auxilia na lógica de programação do CLP, né, pessoal? Se for uma coisa muito complexa, com muitas entradas, a gente tem que fazer a tabela verdade antes do projeto CLP, antes do programinha CLP. A gente pode fazer antes do CLP na tabela verdade, mas vai ser meio que por tentativa e erro. Então, o ideal é fazer a tabela verdade. Então, a proposta, por exemplo, desse semáforo vai ser a utilização da função de comparação do tempo do processo para definir a sequência lógica de acionamento, né? Então, por exemplo, de uma forma que a gente viu na tabela aí passada, do slide passado aí do processo, é novamente mostrado aqui, ó. Então, aqui a gente tem, ó, só que agora contando o tempo, né? Então, com os tempos ali, tem um comparador de tempo com o ciclo, né? De cada um, né? Tem uns tempos aqui, a gente vai fazendo. Então, perceba que o tempo total ficou em 42 segundos. Então, por que 42? É a soma dos tempos de verde e amarelo das 4 ruas, ou seja, 10 mais 10 mais 7 mais 7, mais 4 vezes 2, 42 segundos, né? Então, com isso, agora a gente desenvolve o programa LEDER lá. Então, a primeira linha, vai lá, do CLP, isso temporização com reciclo automático, ou seja, então a primeira linha do programa do CLP vai ligar um temporizador com retardo na energização. Então, a memória de ciclo será ativada através de uma lógica de mono, pulso e contato aberto. Então, lá, eu tenho um contato, lá, 42 segundos e o tempo faz o meu reciclo, né? Então, o tempo programado foi de 42 segundos, e após esse tempo, a memória reciclo será ligado, reiniciando, então, minha contagem de tempo. Então, por exemplo, na tabela verdade, o semáforo da rua 1 inicia a sequência. Então, dessa forma, a verde da rua 1 fica ligado enquanto o temporizador for menor ou igual a 10 segundos. Após esse tempo, o verde desliga, pois o contato de comparação abre, bloqueando a passagem de sinal. Então, tem aqui, ó. Então, por exemplo, enquanto tem 10 segundos, quando for menor do que 10, está ligado. Se for maior, pum, ele desliga. Então, entre 10 e 12, dá os 2 segundos. E se for maior do que 12, é o vermelho, né? Então, lembre-se, o vermelho da rua 1 ficará ligado
perdão, então note que a memória de ciclo for desligada, todo o processo será desligado. Então perceba que no intervalo entre 10 e 12 segundos, o amarelo da rua 1 é ligado, e após esses 12 segundos, desliga-se o amarelo e liga o vermelho desta rua. Então lembra, o vermelho da rua 1 vai ficar ligado até atingir o tempo total de ciclo, que é 42 segundos. E durante esse período em que esse semáforo vai ficar vermelho, os outros da rua 2, 3 e 4 vão continuar a sequência de verde e amarelo. Então agora a gente faz para rua 2 aqui, né? Então, baseado na tabela verdade, o semáforo da rua 2 inicia com o vermelho ligado. Vocês vão notar que o vermelho da rua 2 fica ligado em dois períodos diferentes, ou seja, até 12 segundos, até quando a rua 1 está em verde e amarelo e após 24 segundos. Então, no intervalo entre 12 e 22 segundos, o verde da rua 2 será ligado. Lembre-se que este período está relacionado à soma dos 12 segundos gastos para ligar o verde e o amarelo da rua 1, com os 10 segundos definidos por verde da rua 2. Então, aqui faz, pessoal, somando o ciclo, né? Então, por exemplo, até dar, por exemplo, até dar os 42 lá no... Certo? Ó. Bom, então, transferência do programa desenvolvido ao CLP, ajuste PK. Então, feito aquele programa, né, pessoal, a gente transfere a informação para o CLP. E a maioria dos CLPs necessita, então, uma configuração de hardware primeiro, antes de programar. Mas tem outras formas de programação que possibilitam programar e, posteriormente, realizar o upload do hardware do CLP para o computador e o download do programa para o CLP aí, ó. Então, por exemplo, tem um nome aí dito semáforo, programador Senai, programa semáforo, a data. É importante lembrar que sempre que for realizada uma alteração, o mesmo deve ser gravado em outra versão. Então, por exemplo, lógica do duplo botão pulsa, né? Tem programa Senai, acionamento do botão pulso, trajeto, tá alterado, né? Então, por exemplo, o desenvolvimento dos projetos de automatização atua nas mais diversas áreas do segmento industrial, mas também, independentemente do segmento, a estrutura de desenvolvimento do projeto deve ser a mesma. Então, vamos analisar mais um exemplo. Para realizar o controle da dosagem de dois produtos em um reservatório, deve-se empregar um acionamento de um misturador. Veja na figura abaixo aí que o sistema tem dois botões para ligar e desligar o sistema, que é o fim de curso chamado de FC1, FC2 e FC3, indica o nível de líquido dentro do reservatório. O FC3, né, o fim de curso 3, é responsável por indicar o nível baixo do reservatório, ou seja, está vazio. O fim de curso 2 é responsável por indicar que alcançou o nível do produto abastecido pela bomba 1. E já o fim de curso 1, ele é responsável por indicar, então, o nível de produto abastecido aí pela bomba 2, né? Então, tem aí, ó. Então, o outro aí dá um fim de curso. Então, nessa figura, a gente verifica que há duas bombas para abastecimento, muito parecido lá com a SAP 8, né, pessoal? Para realizar, então, a descarga do produto misturado, né? Então, o diagrama elétrico aí, né, pessoal, mostra... Então, além de preocuparmos com a programação em LED, a gente tem que olhar também para a parte do acionamento externo, né? Que são as entradas e saídas do nosso programa lá em LED. Bom, então aqui a gente tem um diagrama elétrico. Note que os fins de curso, que é o FC1, FC2 e FC3, vão utilizar um contato normalmente fechado, ou seja, conduzem energia enquanto não forem acionados. E essa condição também acontece com o botão desliga. Então, através da explicação do processo de mistura de dois produtos e a apresentação do diagrama elétrico, a gente define, então, o comissionamento do projeto elétrico. Bom, então aqui, né, pessoal, a gente tem as tags, né? Então, a gente tem as devidas tags, tem a tabela verdade, né? Então, o ciclo aí, fim de curso 2, tal. E, por fim, fazer, então, a minha programação aí, né? E, pessoal, então aqui tem uns exercícios aqui de passagem para vocês fixarem a matéria, correto? Bom vocês fazerem.
Ok? E depois a gente a gente faz então aqueles exemplos ali, no exemplo em Ladder lá, utilizando o CLP da Autos ali, bom, no programinha Master Tools. Ok, turma, então é isso aí. Se vocês tiverem então alguma dúvida, um questionamento aí, não deixe de procurar, certo? Estou aqui para ajudar vocês, no que for necessário aí, no que for preciso, bom? Eu vou desejar a vocês uma boa noite, um bom fim de semana, fiquem então todos com Deus e até a próxima.